Olá, meus amigos, meus irmãos, aqui estamos mais uma vez para o nosso encontro semanal, o encontro da família com Jesus. Um encontro em que temos a oportunidade de nos reunirmos em família, com os nossos familiares, com os nossos amigos, para refletirmos, estudarmos um pouco os ensinamentos que Jesus nos deixou. Então, é sempre com muita alegria que estamos a nos reunir mais uma vez para esses momentos de tanta alegria e confraternização. Não esqueçamos o nosso recipiente com a água que será fluidificada durante o nosso estudo pelos guias espirituais. Então, mais uma vez, sejam todos abraçados fraternalmente, muito bem-vindos. Iniciando, vamos fazer a nossa leitura preparatória do livro Pão Nosso, Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. A mensagem hoje é a 60. Lógica da providência. Depois que fostes iluminados, suportastes grande combate de aflição. Paulo em sua carta aos Hebreus. É o capítulo 10, versículo 32. Os cultivadores da fé sincera costumam ser indicados no mundo à conta de grandes sofredores. Há mesmo quem afirma afastar-se deliberadamente dos círculos religiosos, temendo o contágio de padecimentos espirituais. Os ímpios, os ignorantes e os fúteis exibem-se espetacularmente na vida comum por meio de traços bizarros da fantasia exterior. Todavia, quando se aberam das verdades celestes, antes de adquirirem acesso às alegrias permanentes da espiritualidade superior, atravessam grandes túneis de tristeza, abatimentos e taciturnidade. O fenômeno, entretanto, é natural, porquanto haverá sempre ponderação após a loucura e remorso depois do desregramento. O problema, contudo, abrange mais vasto círculo de esclarecimentos. A misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão humana. O Pai confere aos filhos ignorantes e transviados o direito às experiências mais fortes somente depois de serem iluminados. Só após aprenderem a ver com o Espírito Eterno é que a vida lhes oferece valores diferentes. Nascer-lhes-á nos corações, daí em diante, a força indispensável ao triunfo no grande combate das aflições. Os frívolos e oportunistas, não obstante, as aparências são habitualmente almas frágeis, quais galhos secos que se quebram ao primeiro golpe da ventania. Os espíritos nobres que suportam os tormentos do caminho terrestre sabem disto. Só a luz espiritual garante o êxito nas provações. Ninguém concede a responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigos a simples crianças. Ou seja, a providência divina vai permitir que cada um de nós tenha a sua experiência passando pelas dificuldades, pela dor, pelo sofrimento que nos é possível suportar. Afinal de contas, a gente sabe que não é colocado fardo pesado nos ombros de quem não os possa carregar. Então, como diz aqui o comentário, que há pessoas que se assustam ao tomar conhecimento da trajetória daqueles que estiveram à frente, das lutas, do muito que eles sofreram.
e até podem se afastar da seara espiritual. Mas nada é fora da nossa possibilidade de enfrentamento. Deus, que é justo, que é Pai, não iria permitir que passássemos por situações que não tivéssemos condições de vivenciar. Façamos a nossa oração inicial. Senhor Jesus, Mestre incondicional de nossas vidas, derramai sobre nós as vossas bênçãos, para que elas iluminem nossas mentes e corações, nesse momento em que nos preparamos para o estudo do vosso Evangelho. Que as vossas bênçãos recaiam sobre nós, nos fortalecendo para os desafios da vida cotidiana. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, estamos fazendo o nosso Evangelho no Lar a partir das parábolas deixadas por Jesus. Como já afirmamos anteriormente, são palavras de um cunho didático, pedagógico, que traz ensinamentos, reflexões, a partir das situações tão comuns à vida humana, principalmente naquele momento em que ele estava entre os homens. Mas são ensinamentos que se fazem presentes, necessários, em todas as épocas da humanidade. E hoje nós trazemos aqui uma parábola que nem sempre ela é colocada nos estudos. É a parábola dos 2 filhos. Um dia em que Jesus, tendo ido ao templo de Jerusalém, ensinava ao povo, anunciando-lhe o Evangelho. Chegaram-se a ele os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos, e o interpretaram com que autoridade fazia tais coisas. O mestre redarguiu com outra pergunta, a que não souberam responder. E porque ficasse evidente a hipocrisia deles, Jesus lhe propôs em seguida esta parábola. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, chegando ao primeiro, lhe disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele respondeu: Não quero. Mas depois, tocado de arrependimento, foi. Falou do mesmo modo ao outro, que respondendo disse: Irei, Senhor. Mas não foi. Dito isto, indagou: Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Responderam a eles: O primeiro. Jesus então os censurou com estas palavras: Na verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entrarão primeiro que vós no reino dos céus. Mateus, no capítulo 21, versículo 28 a 31. E que reflexões nós podemos fazer em torno dessas parábolas? O que Jesus quis nos dizer, quis nos falar? Vejamos que ele se dirige, quando ele se dirige aos publicanos e às meretrizes, é porque eram as categorias de pessoas não valorizadas naquela época, eram consideradas indignas. Então, a reflexão que nós trazemos aqui nos diz que os 2 filhos nessa parábola constituem modelos das 2 espécies de personalidade predominante entre os homens.
O filho que disse, não vou, mas depois arrependido foi, representa aqueles que, indiferentes aos ideais superiores, levam a vida puramente mundana, deixando-se dominar pelos vícios e paixões que constituem o deleite de toda a carne, ainda não sujeita ao espírito. Mas chega um dia que, saturando-se das misérias da vida, enojado dos falsos prazeres, cai em si, descobre os gozos e as delícias que a alma pode sentir na virtude e na prática do bem. E então, sinceramente arrependidos, se regeneram, transformando-se em obreiros da vinha do Senhor. O filho que disse, irei, Senhor, mas não foi, representa os devotos sem obras, os que atravessam toda a existência procurando manter uma aparência de respeito e de religiosidade, que se mostram muito cuidadosos no tocante às obrigações estatuídas pelo culto tradicional, como se isso fosse tudo. E nessa enganosa suposição, não cogitam de vencer as suas fraquezas e imperfeições, nem se preocupam em realizar algo a benefício da coletividade. Geralmente gozam de bom conceito, são tidos e havidos como pessoas inatacáveis, sentem-se orgulhosos e satisfeitos por isso. Entretanto, não estão correspondendo ao chamado para o trabalho. Bem, meus irmãos, depois de lermos essas reflexões do estudioso e escritor espírita Rodolfo Calegares, a gente percebe que realmente nós temos essas categorias de pessoas entre nós. De um lado, pessoas que vivem de uma forma totalmente desvinculada dos valores espirituais, valorizando assim a matéria, impregnadas de vícios, de prazeres mundanos, mas que vai chegar um tempo que vão se arrepender, vão estar esgotadas, né? A gente sabe que existem inúmeros exemplos ao nosso redor, pessoas que se enquadram nessa categoria, nesse grupo. Quem sabe até nós mesmos, né? Estivemos muitas vezes distantes dos valores espirituais, preocupados com o crescimento material, preocupados com os prazeres da matéria, principalmente nos dias de hoje, em que as redes sociais incentivam cada vez mais as pessoas a alimentarem o seu egoísmo, o seu orgulho, a sua vaidade, de valorizarem um corpo cada vez mais perfeito, inclusive já se tornando uma compulsão, uma doença, valorizar aquisições materiais, e chega um ponto que essas pessoas vão se sentir vazias, vão se sentir amarguradas e buscam assim o alimento espiritual. Infelizmente, nem todo mundo consegue, mergulham nas doenças mentais, nas doenças emocionais, querem fugir da vida, né, como se isso fosse possível, através do suicídio, enfim. Sabemos que é uma realidade desse filho que diz para o seu pai, não, eu não vou, mas depois se arrepende, né? Diz para o pai criador, não, eu não vou trabalhar na seara, na vinha do Senhor, porque é difícil, é uma luta muito grande, nem sempre compensa, a gente recebe muita das pessoas desconfiança, ingratidão,
e não vale a pena. Eu vou curtir a vida, eu vou aproveitar a vida. É lógico que nós necessitamos, né, do lazer, da recreação, mas quantas vezes mergulhamos tão somente nesse prazer terreno, nesse prazer material? E quando nos bate a porta a dificuldade, a dor, o sofrimento, chegamos até ficar revoltados com Deus, achar que Deus nos abandonou. Onde Ele está, que permitiu que isso acontecesse? Exatamente por falta de um alicerce moral, espiritual, com base nos ensinamentos de luz de Jesus. Mas aqui Rodolfo Calegares diz que o filho que disse eu vou e não vai, dá muito parecido, ele classifica como sendo aquelas pessoas devotas que estão à frente, às vezes, de muitos segmentos religiosos, que vivem da aparência, que vivem exatamente assim do culto exterior, mas que não têm obras, não tem nenhum tipo de ação na seara do bem. São exatamente servidores da aparência, sem nenhuma obra realizada. São pessoas que estão acima, como ele diz aqui, acima do bem e do mal. São pessoas que ninguém pode assim presumir nenhum deslize, são pessoas inatacáveis. Porém, não estão correspondendo ao trabalho conforme as leis divinas. E ele prossegue dizendo que nesse grupo estão muitos mentores religiosos de todos os credos, que deveriam guiar os seus membros através do incentivo ao estudo e principalmente da sua exemplificação. Quer dizer, incentivar, motivar as pessoas a viverem conforme as leis de Deus. Mas eles estão envolvidos em questões de interesse material e não cumprem a elevada missão para a qual eles vieram. Por isso é que Jesus, dirigindo-se aos sacerdotes, aos escribas e anciãos, cujos deveres eram precisamente esses, né, de levar o estudo, levar a vivência das leis de Deus, e não tinham essa iniciativa, não exemplificavam. Por isso que ele dizia que as meretrizes e os publicanos chegariam ao reino de Deus primeiro, porque apesar de suas fraquezas, de seus erros, procuravam exatamente viver conforme as leis divinas, né? Deve ter sido um choque muito grande para eles, né? Orgulhosos, vaidosos, Jesus fazer essa colocação, porque eles viviam da aparência, né? Eles viviam exatamente dos privilégios que os seus cargos ofereciam. E a prática, a exemplificação era praticamente nenhuma. E, no entanto, repudiavam essa ou aquela categoria da sociedade local, como era o caso dos publicanos e das meretrizes. E ele diz assim que aqueles que contam com aprovação social, eles entrarão no reino dos céus antes daqueles que contam com aprovação social e já se consideram salvos. Quer dizer, foi diretamente na questão dos fariseus, né? Dos fariseus, dos sacerdotes, dos anciãos que ali se encontravam. Então, meus amigos, essa parábola é uma parábola curta
É uma parábola muito singela, mas que traz um grande ensinamento, a advertência que Jesus sempre fez com relação à nossa vivência, à nossa prática de vida. Não adianta apenas ter o conhecimento. Esse conhecimento das leis divinas, esse conhecimento precisa desencadear uma transformação íntima. Levar cada um de nós a tomar consciência das suas imperfeições e a buscar forças para vencer as más inclinações. Ter a consciência de que Deus nos chamou para trabalhar em sua seara, em sua vinha, e que talvez nós não tivéssemos concordado logo, mas que depois a gente, com o passar do tempo, com as dificuldades, então a gente se volta, a gente busca esse trabalho na vinha do Senhor, que é um trabalho de transformação, é um trabalho de libertação, principalmente quando voltamos para o nosso semelhante, o nosso próximo. Porque muitos de nós estamos enquadrados nesse segundo filho, que a gente diz, não, eu vou trabalhar sim, mas simplesmente se veste só de uma aparência, vivendo nessa aparência como se fosse realmente aquela pessoa que vivencia aquela religiosidade, quando na prática está muito longe. Às vezes nós vamos para a casa espírita, ficamos empolgados, não, eu vou trabalhar, eu vou me empenhar, mas fica só ali naquela aparência, naquele entusiasmo. E a vivência ali e agora, na vinha do Senhor, na seara do Senhor, não existe. E o que é mais sério é que muitas vezes são pessoas que estão à frente de um movimento, de uma religião, né? Isso acontece, como ele diz aqui, que diversos, inúmeros mentores espirituais de credos, de todos os credos, se vestem exatamente desta aparência. A aparência de estar ali por uma questão de orgulho, de vaidade, né, de destaque na sociedade, estar à frente daquele credo, daquele templo religioso. Mas onde está a ação? Onde está a prática do bem? O que tem feito para encaminhar pessoas, os adeptos, ao estudo, à meditação, à reflexão? E o exemplo, como tem sido o exemplo? Tem sido um exemplo de engajamento em ações de caridade, em ações do bem? Muitas vezes não. Então, é esse segundo tipo, né, que Jesus coloca na parábola. O filho que diz que vai e simplesmente não vai. Não vai ao trabalho da vinha, não vai buscar servir a causa do bem. É a mensagem que Jesus nos traz nessa parábola dos dois filhos, para a nossa reflexão e uma análise que podemos fazer de nós mesmos. No mundo em que vivemos, com tantos desafios, com tanta influência de valores puramente materiais, é muito assim arriscado de repente sermos assim envolvidos por essa ação, por esse tipo de proceder e de uma hora para outra estarmos nesse grupo. Porque a vaidade é muito grande. Pessoas que têm a vaidade muito aguçada,
de querer colocar, exibir uma vida de muito charme, de muita efervescência, né? de muito destaque, para aparentar muitas vezes uma condição social, material que não tem. É como se os valores morais e espirituais não existissem. E se busca tão somente a projeção, o sucesso, o crescimento material. Esquecidos de que tudo isso não nos fortalece, não nos eleva espiritualmente. Um dia, quando partirmos, só levaremos o que tivermos feito de bom, de positivo, o bem que tivermos realizado. Nada de efêmero é acrescido. E é preciso pensar nesses procedimentos tão comuns nos dias de hoje, orientar filhos, netos, sobrinhos, as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes, para que eles cresçam vivendo sim na terra, vivendo necessitados que todos nós somos, de bens materiais para termos qualidade de vida, mas sobretudo e principalmente os valores espirituais que vão fazer desabrochar as virtudes que se encontram latentes dentro de nós. Então, meus amigos, aqui está a reflexão da semana. Convidamos a todos a leitura dessa parábola. Há muitos livros sobre parábolas com reflexões de estudiosos espíritas que vale a pena tê-los em nossa cabeceira. Então, meus amigos, agora façamos as nossas rogativas, fazendo nossas vibrações, pensando no amor, na paz, na saúde, na esperança. Senhor meu Deus, estamos a rogar pela paz entre as nações, pelo entendimento entre os governantes que detêm os recursos, os maiores recursos que existem na atualidade. Rogar pelo nosso país, para que os interesses de grupos, os interesses pessoais, não prevaleçam diante dos interesses dos nossos irmãos necessitados. Pedimos, Senhor, pelo perdão, pelo entendimento, junto daqueles que não sintonizam conosco, pelo fortalecimento da doutrina espírita, para que permaneça o movimento fiel aos princípios kardecianos e ao Evangelho do Cristo. Pela cura, recuperação, familiares, parentes e amigos que estão a vivenciar provações e expiações difíceis no campo da saúde. Por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonização aos corações. Agora façamos um breve silêncio para que cada um possa apresentar suas rogativas específicas. Senhor Deus Pai, acolhe as nossas súplicas dos corações angustiados, amargurados, que necessitam da vossa graça para se fortalecerem à frente dos desafios terrenos.
Nosso Pai que estás em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Vindo a cada um de nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita, Senhor, a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre, que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.